Muito bem, a Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, pediu explicações à SEAP, que é a Secretaria da Administração Penitenciária do Rio, a secretária, né? Porque tem a secretaria e você tem ali a responsável, que é a secretária, a Maria Rosa Loduca Nebel, sobre as saídas temporárias de presidiários no Estado. Esse é o tema, tá? Da nossa pauta, porque esses nomes aí são tão grandes, né? O da ALERJ, o da SEAP, mas o fato é que uma comissão da ALERJ pediu à SEAP explicação sobre a saidinha dos presos, porque o que aconteceu? Os presos, vários deles, fugiram na saidinha. Estou apontando isso há anos, escrevi um monte de colunas a respeito desse assunto. Vai botar o preso para sair no Natal, na Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães. Às vezes até quem matou o pai, né? Lembra do caso da Suzane? Mata a mãe, mata o pai e tal, e depois ganha a saidinha. Para quê? Para visitar lá no túmulo, né? Para ainda tripudiar, para pisar em cima, sabe? Da sua própria vítima. É um escárnio a legislação brasileira. Então, assim, essas coisas continuam acontecendo, os presos continuam saindo, e aí eles não voltam, né? Porque, por definição, o criminoso não é uma pessoa muito chegada a respeitar regras, né? A respeitar a lei. Então, ó que surpresa, vários não voltar. Quer dizer, o Brasil é isso, né? Tem muitos aspectos de um hospício. A gente busca se manter fora dele e tentando diminuir esse espaço insano, né? Então, a notificação foi enviada após 253 detentos não retornarem aos presídios do Rio, incluindo 3 chefes da maior facção de tráfico de drogas do Rio de Janeiro. Não é maravilhoso? Você é o chefe da facção das maiores do Rio de Janeiro e tal. Vai lá dar uma voltinha, vai lá dar um abraço na família, Natal, Ano Novo, festejar 10, 9. São eles: Saulo Cristiano Oliveira Dias, conhecido como SL, Paulo Sérgio Gomes da Silva, o Bin Laden, e Davi da Conceição Carvalho, DVD, condenado por tráfico e homicídio e acusado de matar um militar do Exército no Tribunal do Tráfico. É aquele lugar onde eles fazem execução sumária, né? Eles julgam rapidamente, já queimam ali, muitas vezes era no micro-ondas, né? Hoje já deve haver outros tipos de técnica de tortura que eles usam. E o Tribunal de Justiça do Rio, TJRJ, afirmou que não foi determinada a instalação de tornozeleiras eletrônicas, porque eu não tinha nem lido essa parte. Porque, assim, anos atrás eu escrevi a respeito disso. E é bizarro como o Brasil é cíclico, volta a acontecer. Eu me lembro, deu assim, num microfone ou numa coluna, falando a respeito do absurdo que era o Estado não dispor de tornozeleiras eletrônicas. E agora, porque o Estado não possui estrutura nos presídios para instalação em tempo hábil dos equipamentos, em períodos curtos de 7 dias, como o do Natal. Teve casos inclusive da Lava Jato, né, que não tinha tornozeleira eletrônica para todo mundo. O mercado estava em baixa, né? Não produziram o suficiente. Agora, a alegação é que o Estado não possui a estrutura nos presídios para instalar o equipamento. Quer dizer, o que está faltando? É carcereiro para agachar ali, colocar uma tornozeleira no preso que está saindo? É demais, né? Wilson, eu passo a bola para você, que você escreveu no antagonista, que os deputados vão pressionar, vários deputados, não todos, né? É a turma que não dá muita bola para isso, não, mas vão pressionar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para acelerar a tramitação de uma lei que acaba com a saidinha. Nós falamos a respeito disso internamente de manhã, Wilson, que há 2 projetos em tramitação. O que você destaca? A gente falou sobre isso pela manhã, deu repercussão, Felipe, e agora há pouco a gente estava, inclusive, trocando figurinha sobre isso. E eu vou até antecipar uma análise que eu vou deixar no site para amanhã. Pacheco, o senhor tá com a bola, é só chutar. Não precisa inventar. Pega sua bolinha e chute. Por que eu estou falando isso? Por um motivo muito simples. Como o Felipe adiantou agora há pouco, existem 2 projetos de lei sobre esse tema, projetos que podem acabar com a saidinha, saidões, saidelas, enfim, como você preferir. Tem o do Bibo Nunes, que está lá na Câmara. Esse do Bibo Nunes, ele ainda precisa passar pelo plenário da Câmara, porque neste momento o projeto do Bibo passou pela Comissão de Segurança e está
na análise da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Só que essa proposta do Bibo Nunes tem como relator um petista, Lindbergh Farias. Né? Hoje pela manhã eu até conversei com o Bibo Nunes aqui no meio-dia, então ele falou um pouco sobre isso, que vai tentar convencer a próxima presidente da CCJ, Caroline de Tone, a mudar a relatoria do projeto para ver se essa proposta consegue ter seguimento lá na Câmara. Tem uma outra proposta, essa em estágio mais avançado, do deputado Pedro Paulo, lá do MDB do Rio de Janeiro. Essa proposta já passou pelo plenário da Câmara e está lá, paradinha, quietinha, na Comissão de Segurança Pública do Senado. Para que ela vire lei, o trâmite é um pouco mais curto. Então, ela precisa apenas passar pela Comissão de Segurança, de segurança lá do Senado, para depois ir direto para o plenário do Senado. E por que eu falei no início do comentário? Onde o relator, só um parêntese, Wilson, onde o relator, acredite se quiser, é Flávio Bolsonaro, né? Ele tenta limpar a imagem dele, relatando esse tipo de processo de endurecimento da lei contra o crime organizado, né? É maravilhoso. O Brasil é um negócio maravilhoso. O sujeito que foi denunciado, né, por um esquema de peculato, depois tudo foi varrido para debaixo do tapete, cancelaram a quebra de sigilo, Gilmar Mendes junto com Ricardo Lewandowski e o Cássio Nunes Marques, que o próprio papai do Flávio Jair botou no Supremo ali e entrou na segunda turma. Esse trio libertador acabou fazendo com que o Flávio mantivesse um foro privilegiado retroativo, algo inédito no Supremo Tribunal Federal, conseguiu aliviar a barra dele. No Rio, né, o governador Cláudio Castro manteve o PGJ, que é o equivalente da PGR no Rio, Luciano Matos, todo mundo ali, a classe política blindada, extinguiram o GAEC, que foi o grupo anticorrupção que investigou as rachadinhas, né? São os esquemas de peculato na Alerj. Aí agora está lá relatando projeto de lei para endurecer a pena contra facções criminosas armadas. É bastante curioso isso que acontece. Mas a gente aqui, independentemente das pessoas envolvidas na tramitação e do histórico de cada uma, a gente defende determinadas leis que venham a resolver, e é claro que é preciso olhar minuciosamente o texto da lei, problemas escancarados, evidentes como esse. Quer dizer, não se pode permitir que bandido tenha essa oportunidade de fugir dessa maneira tão fácil, como está acontecendo sempre. Perdão, isso era um parênteses que eu não tinha como não fazer. Não, sem problemas, Felipe. E fora que, além desse projeto, Felipe, o Flávio Bolsonaro também é autor de uma outra proposta que endurece as penas para quem furta celular. Então, ainda tem esse detalhe, né, que ele tem feito esse trabalho hercúleo para dizer que é uma de bobeira. Limpinha, digamos que é o que eu chamo de... Até quando você estava falando, Felipe, eu fiquei pensando, não é o caso específico porque não estamos falando de um fato, né? Mas que essa relatoria merece aí uma menção de honrosa ao nosso glorioso prêmio Óleo de Peroba, isso eu acho que merece. Não, sabe aquela deputada que foi alvo aí de investigação, que é chamada de madrinha da milícia? Deputada estadual do Rio de Janeiro. Só faltava ela ser relatora, assim, de uma lei contra rachadinhas, né? E aí pronto. Legislando sobre... Enfim, né? Vamos seguir em frente. Tá tudo em casa. Mas o Rodrigo Pacheco, ele tá aí com a bola, né? Ele só precisa chutar pro gol, porque é o seguinte, ao longo do ano passado, 2023, o Pacheco fez um aceno para a bancada bolsonarista, para a bancada conservadora, de olho em quê? De olho em sua candidatura ao governo de Minas Gerais em 2026. Só que ele criou aquela confusão homérica com o Supremo Tribunal Federal, e aí, por conta desse episódio, o Flávio Dino, ele praticamente ganhou a sua indicação para o Supremo Tribunal Federal para arrefecer um pouco os ânimos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora não, agora Pacheco, se ele quiser de fato fazer um aceno para a chamada pauta, para a bancada conservadora e até para esse eleitor, né, que coaduna com esse tipo de ideia, ele não precisa de muito. Ele precisa só fazer umas ligações, né, convencer os senadores da Comissão de Segurança Pública a dar uma celeridade, acelerar a tramitação dessa proposta e levar direto para o plenário. Isso aí sem necessariamente criar confusão com o Alexandre de Moraes, com o Luiz Roberto Barroso ou com outros ministros
do Supremo. Mas o fato, Felipe, mas brincadeiras à parte, o fato é que esse é um tema urgente. Esse é um tema que ele precisa ser tratado com a seriedade que se deve. Não faz o menor sentido você ter como aconteceu agora no final do ano, nós termos 253 presos que não voltaram para as prisões no Rio de Janeiro. Em São Paulo foram mais 321. Então, só nos dois principais estados, estamos falando de quase 600 presos. Gente, é muito vagabundo na rua, solto, sob a alegação de que eles vão ficar com a família para ter um processo de ressocialização. Não, esse discurso ele serve para facilitar a vida do bandido de todas as formas, né? É óbvio que esse discurso ele precisa ser ponderado com outros elementos, senão fica essa coisa vazia da defesa camuflada da bandidagem, né?